É por isso que o judiciário faz o que faz. Sabe o que acontece? O terceiro mandato do Lula nem começou e ele já deixou claro que o equilíbrio das contas públicas não será a prioridade de seu governo. Por isso que a Bolsa está caindo. Por isso que as estatais estão caindo. E hoje de manhã, Caio, no discurso que ele fez, ele afirmou que ampliar a verba para programas sociais não é gasto, mas investimento. Vamos ouvir. E vamos mudar alguns conceitos nesse país. Muitas coisas que são consideradas como gasto nesse país, nós temos que passar a considerar como investimento. Não é possível que se tenha cortado o dinheiro da farmácia popular em nome de que é preciso cumprir a meta fiscal, cumprir a regra de ouro. E o pessoal do mercado financeiro, que entende muito bem de investimento e de regras de ouro, não ficou nem um pouquinho contente. Pressionado pelo temor de uma crise fiscal ainda mais grave, o Ibovespa despencou quase 3% nesta quinta-feira. Após tanto bater na tecla de que seu governo vai incluir o setor privado, Lula já vai assumir, batendo de frente com a Faria Lima. E os Faria Limers agora, eles estão contentes. E ele vai conseguir fazer isso. Ele vai conseguir porque ele já se articulou com o Lira. Eles mantêm o orçamento e eu tenho a PEC da transição. As PECs viraram... PECs viraram sigla de pecado nesse país. O Lira da onde? Exatamente. PP, era o que a gente estava falando. E até o pai do Lira, né, ex-senador, ex-deputado Benedito Lira, ele disse que não vê obstáculo a uma aliança do filho com o presidente eleito Lula, argumentando que é necessário, entre aspas, pensar no futuro. Futuro de quem? O presidente da Câmara parece bem alinhado a esse pensamento, assim como o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Em troca da colaboração do novo governo com as suas reeleições, os parlamentares sinalizaram apoio ao aumento de gastos sociais já no orçamento de 2023. Ao menos foi isso que disse o presidente eleito Lula. Vamos conferir. Houve muita disposição do presidente da Câmara e muita disposição do presidente do Senado de fazer com que as coisas aconteçam, sabe, com a maior pressa possível. O que é importante é o seguinte, tem um prazo para votar o orçamento. Veja, eu acho que nós vamos conseguir aprovar, porque é a disposição das pessoas de aprovarem. Não é um projeto para beneficiar o presidente Lula ou o vice-presidente Alckmin, não. É um projeto para recuperar a capacidade de investimento nas coisas essenciais para o povo brasileiro. Caio tá nervoso aqui, o Caio tá nervoso. Eu só vou traduzir o que ele acabou de dizer para o português rápido e claro. Isso se chama negociata. É isso mesmo, Pavinato. Negociata, e nesse caso a gente tem muito claro o que pretendem ambas as partes aí. O presidente Lula, ele quer passar a PEC de transição com um valor muito, muito maior do que seria necessário para manter o Auxílio Brasil. E os presidentes da Câmara e do Senado querem caminhar aí para uma nova gestão à frente dessas casas no próximo mandato. O Lira quer ser de novo presidente da casa e o presidente Lula quer passar a boiada na PEC da transição. Por que passar a boiada? Porque dizem os especialistas que seriam necessários para manter o Auxílio Brasil em R$600 no ano de 2023, cerca de 70 bilhões de reais. E a ideia do PT nessa PEC é de que esse valor chegue próximo dos 200 bilhões. Para onde vai tanto dinheiro? Não seria necessário 200 bilhões para manter o Auxílio Brasil em 600. Com uma PEC de 200 bilhões, esse Auxílio Brasil poderia ser 1.200, poderia ser muito mais. É uma oportunidade que o PT está vendo nesse momento, nesse primeiro momento, em que não há crises a serem geridas com o Congresso, para passar a boiada, sim, nessa PEC de transição. E aqui é um número muito importante, essa queda na Bolsa, porque o governo do PT já indica como vai ser a política fiscal. Quando a gente vê o teto de gasto já sendo furado, e na verdade não sendo furado por pouco, mas por muito, a gente vê que o empreendedor, a pessoa que tem um comércio, a pessoa que paga mais impostos, não vai ter segurança no ano que vem e nem nos próximos. Porque quando há mais gastos, esse dinheiro precisa vir de algum lugar e não dá em árvore.
Quando há mais gastos, alguma coisa o governo cria para tirar do comércio, para tirar da indústria, para tirar do empreendedor e, às vezes, do trabalhador, esse dinheiro para cobrir serviços sociais. Dinheiro e ferra todo mundo. E se imprime dinheiro, aí há inflação. E se há um aumento muito mais do que o necessário no salário mínimo, aí há desemprego. Então a gente tem que olhar com esperança, claro. Mas esses sinais indicam aí um governo fiscal e econômico muito ruim para a população. O comércio já está vendo isso. Juliana, isso não é crítico? Quando a oposição, Juliana, ela passou lá falando pro Bolsonaro, ele é a tchutchuca do Centrão. Ele é a tchutchuca do Centrão. Essa era a frase da oposição. Na campanha mesmo, o Centrão foi demonizado. Agora, ontem, numa coletiva de imprensa, o Lula disse, abro aspas, não enxergo essa coisa de Centrão, fecho aspas. E aí, o Lula já cedeu, já falou assim, enganei o bobo na casca do ovo? Então, não, eu nunca achei que o Lula não fosse um bom negociador com o Centrão. Todo o governo do PT, os anteriores, eles precisaram se aliar em algum nível com o Centrão. Algum nível indecente, assim. Não, precisaram se aliar. De que forma, né? Mensalão, e distribuindo cargos em ministérios criados unicamente para atender essas negociatas. Calma aí. Ou esse aumento de ministérios não tem a ver com isso? Você concorda que tantos ministérios, que cada ministério tem um sem número de secretarias, de executivos?